Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Muito bem. Eu acho que tem coisas que quem jogou bola sabe muito melhor do que quem não jogou. E acho que tem muita gente que não jogou bola que comenta também muito bem. Acho que são visões que se completam. Não, mesmo. Alguém tem um lado que não tem, mas é rápido. Alguém tem um lado que não tem, então eu não vou entrar nessa pilha. Mas só queria perguntar pro Daniel Alves. Por exemplo, Daniel Alves, treinador que não jogou bola, não pode ser treinador? Gostaria de perguntar. Por exemplo, o Pátria fala assim... E aí é onde eu quero chegar. Dessa somatória... Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira não jogou bola. Os campeões. O mesmo Filipão. Ficou muito mais consagrado como treinador que... O Filipão, a carreira dele como jogador não é uma carreira de destaque. Nunca jogou num time grande. Jogou no CSA. Jogou no CSA. Mourinho não jogou bola. Mourinho não jogou futebol. Jogou futebol, exatamente. Tá cheio. O único técnico bicampeão do mundo na história, isso é história. Você explicar pro Daniel, e a história não começou quarta-feira passada. O único técnico bicampeão do mundo. E nem com Guardiola, né? Foi o Vittorio Pozzo. Sim. Da Itália, ele era jornalista. A Itália foi bicampeão, 34, 38. O Saldanha? O Saldanha também não era jogador de futebol. Era jornalista? Nunca já era jornalista, foi um dos melhores técnicos. O embrião daquele time de 70 vem com o Saldanha. Acho que o Bela Gutmann não sei se jogou. Bela Gutmann não jogou bola também? Não lembro. O Daniel, você entendeu o seguinte, ele quis dizer que ninguém jogou futebol profissionalmente falando, é isso? Que futebol todo mundo joga. Todo mundo joga. E não é difícil jogar futebol. Você precisa ter uma habilidade. O futebol, por exemplo, é um esporte muito menos tático do que o basquete. O basquete é um esporte difícil. E todas as movimentações acontecem dentro de um sistema. O futebol, por ser jogado num campo muito grande, não requer isso. E possibilita times vencerem com a individualidade do jogador. No basquete você não faz isso. Se você não tiver tática, se você não tiver um sistema e favoreça o seu jogo, você não vai, porque a quadra é pequenininha. É bem menor em relação ao futebol. Então no futebol você joga uma bola lá pra frente, o cara sai numa disparada, dribla dois caras, faz um gol, acabou o jogo. O cara passa o tempo inteiro se defendendo e ganha. É possível fazer isso no futebol. No basquete, por exemplo, não dá. É impossível, porque sai ponto toda hora. Se você não tiver volume ofensivo ou defensivo, você não ganha. Então, o que o Daniel precisa entender é o seguinte, e Daniel e outras pessoas também. Profissionalmente eu joguei futebol, eu nunca joguei futebol profissionalmente, mas eu cansei de jogar bola na minha vida. Eu sei jogar futebol, eu já não sei mais. Eu cansei de jogar futebol na minha vida, cansei de jogar. Então dizer que a gente não sabe o que acontece porque não joga futebol, isso é uma balela. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada para justificar a incompetência dele em campo, que não conseguiu marcar uma podi. E é fato. E ele não consegue falar coisa com coisa. A gente está discutindo isso aqui. Essa que é a discussão. Ele não fala coisa com coisa. Quer dizer, um cara que não consegue se manifestar, se expressar, será que esse cara conhece futebol? Ele vive da individualidade dele. Ele é um cara muito bom. Mas será que ele conhece o futebol a fundo? Ele não consegue, com a bola que ele tem, jogar no meio campo. Ele não consegue, com a bola que ele tem, mais hoje, marcar uma podi. E quando a gente pede para ele explicar alguma coisa, ele não consegue explicar, porque ele não consegue se expressar. Será que ele entende o que um técnico fala? Ah, mas é o cara que mais títulos ganhou na carreira. É verdade. Ele foi abençoado de sempre jogar em times de ponta. Espetacular. Essa história, essa bobagem sistemas que funcionaram muito bem. Sem querer dar uma de corporativista aqui, mas essa história de dizer que não jogou, então não fala. Então o crítico de arte que não pinta como o Van Gogh, por exemplo, não pode criticar, não pode se manifestar a respeito da arte do Van Gogh. Ou o cara que não é cineasta não pode ser um crítico de cinema, né? O cara que não é músico não pode ser... Gente, o cara que nunca jogou não pode falar que o Cássio falhou no gol. Claro, é uma bobagem. É uma bobagem. Então, assim, não estou aqui para defender a imprensa, não é isso, até porque hoje, na imprensa, há dezenas de ex-atletas da imprensa esportiva, né, em todos os esportes, né? Comentando, trabalhando como jornalistas também. Eu acho que é uma bobagem. Agora, ele tem uma dificuldade muito grande de se expressar. Quando acabou a entrevista, eu não consegui entender quase nada. Assim, o que ele quis dizer exatamente? Que a imprensa que está contestando o fato de ele jogar de meia
É isso? Eu não sei. Eu entendi ele tá jogando. Começou no São Paulo, ele veio pra ser meia, acho eu, é a sensação que eu tenho, né? Tem muita gente que concorda com essa posição, tem muita gente que discorda. Então os que concordam se entendem de futebol, os que discordam não entendem, mas eu não entendi nada do que ele quis dizer. Só que ele tá jogando mal. Ele ontem. E não consegue explicar porque joga mal. E não consegue explicar. E o Cuca demonstrou uma certa contrariedade de receber esses jogadores quando o time estava começando a engrenar, né? Então, dificuldade de encaixar esses caras no time. O Juan Fran ontem, por exemplo, ficou no banco. O Daniel Alves ontem, ele jogou de meia e de lateral. Não, começou como lateral. Sim. E depois veio o Tietê para lateral e ele passou para final do primeiro tempo. E a culpa é quem não entende nada do que. Então ele que vai ao treinador e fala assim, olha, ou você me coloca de lateral ou você me coloca de meia. Ele chega para a imprensa, mas é isso que eu tô falando. É uma coisa meio besta de ficar, a imprensa não entende nada. Ô Flávio, não sei se você teve essa visão também, mas pra mim o Daniel, ele usou esse argumento da imprensa pra atingir o Cuca. Será? Porque quando ele fala que eu como lateral pego pouco na bola, ele a vida toda foi lateral e pegou muito na bola jogando. Né? No Barcelona, ele ativamente participava do jogo. Jogou a vida inteira. No Paris Saint-Germain, por onde ele passou, ele sempre foi um cara muito acionado. Lateral e pegou na bola. E na seleção também. O melhor jogador da Primeiro, ele se confunde, ou as pessoas estão se confundindo achando que ele é meia. Ele nunca foi. Ele é um lateral que, pela versatilidade que ele tem, ele joga bem por dentro e faz ultrapassagens e é um cara muito veloz. Não é um cara criativo. Pensar jogo, ele não é. Nunca será. Esquece. Mas ele é um cara habilidoso para fazer a ultrapassagem, para um bom passo, para uma chegada à frente. Isso é o Daniel Alves. Ponto. A vida toda no Barcelona, como faz o Jordi Alba hoje, como o Semedo tem feito recentemente, são caras que ativamente, pela proposta de jogo do Barcelona, que é um time que aluga o campo adversário para jogar, esses caras estão toda hora, e o Barcelona joga muito pelas pontas, participando do jogo. O São Paulo não faz isso. O São Paulo é um time espaçado, o São Paulo é um time lento, o São Paulo é um time esbaforido, o São Paulo é um time confuso, e o São Paulo acha que o Daniel Alves, por ter a camisa 10, tem que chegar com o protagonismo de organização que outros caras que jogavam efetivamente na função de camisa 10 tiveram com a camisa do clube. O próprio diretor de futebol do São Paulo, que foi um gênio, como meia. Né? Se você colocasse o Raí como atacante, não ia render. Como ele começou a carreira como atacante, não rendeu, foi jogar um pouco mais para trás, né? Então, ele tem que ter essa lucidez, o Cuca, porque ele está entrando em rota de colisão com o Daniel no pensamento tático e na leitura de jogo. Porque o Daniel acha que quer uma coisa, porque ele próprio, Daniel, entende que como lateral já não consegue render o esperado até pela idade, tanto é que no Paris Saint-Germain foi jogar por dentro e não deu certo. Se tivesse dado certo, tinha renovado o contrato, o Paris tinha feito esforço para ficar com ele, ou não tinha, pelo potencial que ele tem. A gente tem que colocar esses pingos nos is. O Daniel acha que ele, por onde ele passa, com a carreira que ele tem que jogar como camisa 10 e não vai jogar. Mas, não rende. E aqui também não. Ou então, ou São Paulo faz um time para proteger a lateral direita para ele jogar, para ele ter o mínimo esforço na hora de você recompor a marcação, ou então vai começar a mostrar aquilo que hoje tem sido o Daniel, o jogador que já tá perdendo. O Tietê marcou ali junto com ele, cara. Mas o Tietê não é bom marcador, nem no Palmeiras era. Dá pra entender era a crítica que eu fazia. Eu entendi o motivo dessa resposta do Daniel Alves, até porque a imprensa o elogiou. Eu, por exemplo, falei, gente, é o melhor lateral direito do mundo. Eu também acho. E na sexta eu falei aqui, se fosse o Cuca, eu colocaria ele como lateral direito. Se ele é o melhor lateral direito ele é o melhor o quê do mundo que você falou? Se ele foi eleito o melhor jogador da Copa América todo como lateral direito do mundo. Eu falei, mas é o melhor lateral, não entendi isso. Mas você deixou bem clara a palavra. Lá, gente, vamos lá. Desculpa. Eu entendi muito bem o que o Daniel Alves quis dizer com essa declaração dele aí. Porque o negócio é o seguinte, gente, vamos lá. Você entendeu? Óbvio. Vamos lá, Pascoal. Quem que é o jogador mais próximo do Daniel Alves nesse time do São Paulo? Não, próximo a posição é o que fala espanhol fluente, é o que veio junto com ele, é o que chegou também com status ali dentro do clube. Então os jogadores mais próximos ali, se você acompanhar o treino do São Paulo, os caras que têm ali uma proximidade maior são Daniel Alves, Hernanes e Juan Fran. São os três, Pascoal. Essa declaração do Daniel Alves, que foi um extremo entojado, porque dá a impressão que foi a mídia do Daniel Alves que não conseguiu furar o Jordi, o goleiro do CSA.
Foi a mídia que foi incompetente nos últimos 4 jogos do São Paulo? Então vai pro inferno também, já começa por aí. Não precisa ser tão agressivo. Sim, precisa sim. Ué, ele pode falar o que ele bem quer, eu também posso. Então o negócio é o seguinte, já começa por aí. O Daniel Alves, quando ele chega e tem esse discurso, Pascoal, primeiro, o cara que joga na lateral, vocês sabem muito bem que ele tem que ter um comprometimento tático muito mais do que o cara que está lá no meio, lá na frente, porque ele tem uma responsabilidade de cobrir setores. Ele é obrigado a fazer toda aquela hora o corredor. Ele precisa atacar e precisa ter a mesma disposição para voltar e defender, para blindar o sistema defensivo. O cara que joga no meio campo não precisa disso. Ele faz aquela sombra na marcação alta e acabou. A responsabilidade dele ali defensiva é essa. Ele não precisa voltar na intermediária defensiva para tomar a bola. Daniel Alves, quando joga no meio campo, ele não faz isso. Ou seja, é um cara que vai correr muito menos se jogar no meio campo. E quando ele fala eu preciso jogar no meio campo, ele abre a possibilidade do Juan Fran ser titular, ou não? Aí já mata 2 coelhos com uma cajadada só, Pascoal. Você acha então que a entrevista dele foi um recado pro Cuca? Óbvio que foi. Óbvio que foi. Eu entendo. Agora, por que ele agrediu a imprensa com palavras? Porque o negócio é o seguinte, ele não sabe se expressar, porque ele tem toda o Daniel Alves tem uma dificuldade muito grande quando ele vai se expressar. Isso daí é nítido. Tanto que na entrevista dele, se você pegar frases pinçadas, o cara pode montar uma matéria tendenciosa, inclusive. Ele pode montar uma matéria tendenciosa. Agora, se você pegar o contexto total do que ele disse, eu não acho que ele tenha sido maldoso. Eu acho que ele teve uma dificuldade para se expressar e tentar mostrar o que ele quer dizer. Quando ele critica a mídia, vocês não jogaram bola, eu não acho que ele tenha atacado o repórter, como outros caras fazem. Quando você pega um jogador aí que teoricamente consegue lidar melhor com essa situação e fala isso, por exemplo, o Rogério Ceni, vamos pegar o Rogério aqui como exemplo. O Rogério, quando ele chega lá, o cara fala, ô Rogério, você ajoelhou no gol e você tomou esse gol, foi falha sua. Ele fala, você nunca pegou no gol, você não pode falar isso de mim. Ele está sendo arrogante na declaração dele. Eu não acho que o Daniel Alves tenha sido. Não acho, sinceramente não acho. Mas quando ele fala isso, eu preciso jogar no meio campo, porque eu na lateral não pego na bola, a carreira inteira dele, onde ele fez sucesso, foi na lateral. E pegando na bola sempre. Então tá na cara que o Daniel Alves quer jogar no meio pra não se comprometer tanto na parte defensiva. Porque não aguenta e quando mais. ele fala isso, ele abre a vaga do Juan Fran no time. Eu penso ao contrário. Não, ele não aguenta mais. Ele é São Paulino. Não, isso aí. Não, ele se escalou como meio. Ele é São Paulo. Ele torce faz muito sentido. Então o Mano tem razão. Ele se escalou. Ou eu sou meio ou não jogo. Faz muito sentido. Ele foi pro Cuca o recado. Eu penso como Mano. Eu acho que ele não foi arrogante nem prepotente. Ele não soube se explicar. Se é um jogador que não tem todo esse currículo... Ô, gente, eu já cansei de ver jornalista só faltou botar fogo no mundo porque o nego fala, você não jogou bola. Pega um contexto. Mas eu tô falando. Pascoal. Não, mas eu tô falando. Pega o todo. O recado. A vaselinada monstro. Eu estou dando Pega o recado. o contexto, não a frase. Ele fala com o jogo. Você foi lateral? Ele não se explica direito. Pega o contexto. Eu não acho que tenha sido arrogância. Eu não acho. Acho que ele estava numa conversa ali. O que eu entendo é que ele é São Paulino. Ele eu queria ver se o cara tivesse falado isso pra você. Não, isso não é ajudar, Pascoal. Você dá uma porrada no treinador, acusando a imprensa. Pascoal, eu não tô entendendo ele não essa ajudou alisada, ninguém. não. Ele só Agora, se prejudica. Ele só se Você prejudica. acha que foi arrogância, a prepotência dele? Eu acho. Eu achei que não. Você achou? Não, Muita. não achei. Eu não achei Pascoal, que o Daniel tá Ele falou achando. o seguinte, você jogou futebol profissional? Então, desculpa, cara. Não dá pra você falar. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Daniel, você não pode ser comentarista. Você pode seccionar. Você não pode seccionar Não, mas eu não tô Pascoal, você discutindo. tá se colocando a frase dele como um todo, não seccionando frases. Você tem que tratar eu acho que assim, você tem que analisar o todo. Se você analisar frase a frase, você vai chegar a essa decisão. É que eu não ligo pra esse tipo de negócio. Eu jogou bola, enxerga coisas que quem não jogou não enxerga. Que quem jogou bola enxerga coisas que quem não jogou não enxerga. Eu sempre achei isso. Eu não sou contra o jogador comentando, muito pelo contrário. Não, eu sou a favor. Sou totalmente a favor. E tem coisas que quem não jogou enxerga. São visões que se completam. Você jogou bola? Sido arrogante. Não, o que ele falou. Mas eu tô. Ele falou que você jogou bola? Sido arrogante. Não, eu sou. Eu e o senhor Mano. Porque ele, na minha visão, você pode discutir. Se o Argel chega na Pascoal, coletiva posso falar o que eu acho de novo? Se o Argel Fux virar na entrevista e falar assim, parceiro, você jogou bola? Nossa Senhora! Olha, vai ter a Associação dos Cronistas. Pega o contexto lá. Os caras vão acabar com o Argel. Eu tô falando mentira? Contexto, na minha visão, não tem essa coisa. É o medo de falar do Daniel Alves. Não tenho medo de nada. E eu não tô discordando do Daniel Alves. Alguém tem que avisar, ô Pascoal, a realidade é a seguinte. Agora, que ele falou. Pascoal, deixa eu só dizer pra você. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pelé como comentarista, o Roberto Rivelino, Tostão, Gerson, trabalho com o Zinho e com o Edmundo.
eu não tenho nenhuma dificuldade de tratar com essas pessoas e faço o jogo com eles com a mesma, Sim, os caras são bons demais. de que eu faria com qualquer outro comentarista. Porque a visão é de ver um lance, eu vejo de outra forma e acho que é um complemento. Então não vejo que o Pelé como comentarista, o Tostão como comentarista, é no mesmo nível de todos os comentaristas. Porque lá eles são comentaristas e não são jogadores. Eles jogaram. O Pelé, eu não posso falar do Pelé porque me arrepia. Então esquece isso aí do Pelé. Esquece do Pelé. Agora, vou falar pra você uma coisa. Eu não achei, o contexto não é... Então nós vamos colocar de novo, porque vocês não. Eu e o Mano estamos errados, é isso? Nós estamos errados. Aqui é o seguinte, não é quem está certo ou quem está errado. Eu acabei de falar, eu acho que o Daniel Alves tem a visão dele. E eu acho que ex-jogador, eu acabei de falar, eu acho que ex-jogador enxerga algumas coisas que quem não jogou não enxerga. Pelé, por exemplo, e quem não jogou enxerga algumas coisas que quem jogou também não. Ele voltou se completam. Agora, vocês falarem, vamos contextualizar, então contextualiza. Mas eu não estou contextualizando. Eu estou falando o contrário. Os dois aqui, não. Eu estou falando o contrário. Vamos ver de novo. Contextualiza aqui.